E hoje a gente dá uma pausa, por quê? Porque aí, por exemplo, numa linha cronológica, né, que a gente está lá falando do ciclo da mineração, a gente está falando do século XVIII, mas a gente está falando das coisas que ocorreram no século XVIII no Brasil. E aí a gente tem que fazer uma associação com o mundo, né? Porque a gente não tem, às vezes a gente não se dá muito conta disso, de que tudo que a gente faz está interligado, né? As ações que ocorrem, para você pegar a nossa situação atual, a gente está vivendo, o mundo inteiro vive uma crise de coronavírus, ponto, mas cada país lidou de uma forma. Nós não lidamos de forma nenhuma. Né? A gente tem um presidente imbecil e que deu de ombros para a situação da Covid-19. E aí o que acontece? As ações que ocorrem no Brasil refletem nos demais países. Então, existem diversos países que não estão autorizando a entrada de brasileiros, né? Porque sabe que a pandemia aqui está descontrolada. Então, pô, é muito provável que um brasileiro possa vir trazer o vírus para cá, né? Alguns países já até abriram suas fronteiras para países que têm a situação da pandemia controlada. Então, tudo está interconectado. Voltando 300 anos atrás, é óbvio que essa conexão era um pouco menor. Mas a gente vai ver, eu deixei isso né, dito na última aula, que é, a, por conta da pressão do governo português em cobrar os impostos e as tarifas que cobrava dos mineradores, isso foi gerando uma panela de pressão que acabou culminando, né, com a Inconfidência Mineira, porque muitos das pessoas envolvidas na Inconfidência Mineira foram pessoas que estudaram na Europa e aí tinham conhecimento do que estava acontecendo na Europa, trouxeram isso para o Brasil. Né? Então, a gente vai falar aqui, né, das razões do iluminismo. Como a filosofia do século XVIII moldou os homens contemporâneos. E aí a gente vai estudar aqui hoje uma série de conceitos e sempre que vocês tiverem qualquer dúvida no que eu estiver explicando, vocês param, Bruno, não estou entendendo. Repete isso aí, porque eu quero entender melhor isso. Porque são conceitos, eu não vou estar falando só de fatos. Né? A história lida muito com fatos, mas a história reflete, né? Pensa sobre esses fatos. A gente tem aqui, né? Isso aqui é uma pintura, né? Uma gravura do que é o texto, né? Da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um produto advindo, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Mas principalmente do que esses homens pensaram ali no século XVIII. E quando eu falo homens, isso é uma tristeza ter que falar dessa forma, mas pouquíssimas foram as participações das mulheres nesse movimento. Vamos lembrar que 200, 300 anos atrás, as mulheres não tinham tanto espaço, né? Não tinham tanto ou nenhum espaço para participar da vida pública, para participar da política, e em muitos casos as mulheres eram, inclusive, proibidas de trabalhar e estudar. Né? Então, aqui a gente está falando, quando eu estiver falando de homens humanos, homens e mulheres, eu vou me corrigir. Agora, aqui a gente está falando, os homens do iluminismo é porque são vários homens que contribuíram para isso, ok? Então vamos lá. Definição, né, do iluminismo. Aqui a gente tem uma gravurinha, né? Esse microscópio aí bonitinho é o primeiro microscópio confeccionado, né? Ele foi, acho que é 1725, o ano de criação dele. E por que ele está aqui, né? Lembra quando eu estava falando, né,
das grandes navegações, do Renascimento, da Reforma Protestante, esses movimentos, seja a expansão marítima, seja o Renascimento, seja a Reforma Protestante, moldaram as personalidades, o caráter dos homens e mulheres daquele tempo. Então, o Renascimento, por exemplo, com a sua com o rompimento de uma visão religiosa, né, de uma explicação religiosa do mundo, isso influencia as pessoas. O Martim Lutero, quando ele contesta os dogmas da igreja, quando ele diz que o homem não precisa, né, as pessoas não precisam de... Deixa eu dar um mute aqui, esqueci de mutar o meu aparelho, é um animal. As pessoas não precisam de um intermediário, né, para entender a Bíblia. A Bíblia e o entendimento que o cara fizer da Bíblia bastam, né? É uma parada entre ele e Deus. Então, isso influenciou muito o modo de vida das pessoas. Isso há 500 anos atrás. Avançando 200 e poucos anos para frente, o iluminismo ele vai trazer um componente que está presente na nossa sociedade até hoje, que é a crença, na racionalidade, e 2, no método científico, na ciência. A ciência como explicação das coisas. Se no Renascimento já há um primeiro passo, né? Já há uma tomada de consciência de que a natureza ela pode ser observada e ela pode ser estudada de diversas maneiras, né? Não só a partir de uma explicação religiosa. Os caras vão começar a ter um certo método para investigar a natureza. A partir do iluminismo, isso se extrapola, tá certo? Vamos ver por quê. O que é o iluminismo? O iluminismo é um conceito que sintetiza, resume diversas tradições filosóficas, sociais, políticas, correntes intelectuais e atitudes religiosas. Então, só nisso aqui a gente vai, né, gastar um pouquinho. Então, obviamente que no momento em que, durante o século XVIII, quando o iluminismo estava ocorrendo, ninguém chamava, nós somos do movimento iluminista. Não, isso é uma visão posterior, né, dos historiadores, anos e anos após, os historiadores estudando o século XVIII, eles percebem que em cada país europeu, em alguns casos, por exemplo, até aqui no Brasil, existiam intelectuais, né, estudiosos, que tinham uma nova forma de se expressar, certo? Assim como em algum momento a gente utilizou cartas para se corresponder, depois a gente começou a utilizar o telefone fixo, e hoje a gente tem a todo momento, né, um WhatsApp da vida para se comunicar com as pessoas, existem estudiosos que se dedicam a entender isso, certo? Então, não é só uma mudança, uma evolução de um dispositivo tecnológico. É também uma mudança de comportamento, né? Antes a gente escrevia cartas, eram páginas. Olha, querida vovó, estou aqui na minha casa, assim, assim, assado. Eu fiz isso, fiz aquilo. Pum. Hoje, muito provavelmente, né, as pessoas que têm vó, a avó tem um telefonezinho, né, que tem um WhatsApp, e aí, em tempos de pandemia, que não pode ver a avó, que a avó é grupo de risco, faz o quê? Faz ligação, né, de vídeo por WhatsApp. E aí as pessoas se veem. Os comportamentos, a comunicação está existindo, mas o comportamento que você tinha escrevendo uma carta é outro, né, de você poder fazer uma ligação de vídeo, né, para sua avó. A carta ia demorar vários dias para chegar até sua avó,
e até a resposta dela chegar até você vários dias. A forma como você se relacionava com a sua avó. Hoje, né? Você caiu no chão, liga para sua avó. Avó, caí no chão. Ah, avó, fui demitido. Amanhã você liga. Ah, avó, fui demitido. No dia seguinte, certo? Então, dessa forma, os historiadores começaram a perceber que, num determinado momento da história, no século XVIII, os estudiosos tiveram seus escritos, as suas obras tinham um caráter diferente. É a história das ideias, né? Um ramo da disciplina história, né? Um quadradinho da história, é o ramo que se dedica à história das ideias, ou seja, entender como a humanidade pensou, né, ao longo do tempo. Deixa eu só ver aqui se alguém está. Ah, tá bom. Não, pensei que alguém estava falando comigo. Então, voltando aqui. Então, é um conceito que sintetiza várias tradições filosóficas, sociais, porque a gente vai ter mudanças na forma como as pessoas se relacionam nessa sociedade, políticas, porque há uma crítica à forma como as pessoas eram governadas, correntes intelectuais, né, a forma que se estuda, e atitudes religiosas. Ou seja, o que o Martim Lutero fez em 1517 com a Reforma Protestante vai ganhar uma profundidade maior a partir do século XVIII, né? Porque a atitude antirreligiosa ela vai aumentar, o sentimento antirreligião vai aumentar. O iluminismo é, para sintetizar, uma atitude geral de pensamento e de ação. Óbvio que não existe lá uma perguntinha na prova, defina o que é iluminismo. Não tem. Na prova do Enem, ele vai te dar um texto ou vários textos para você, por exemplo, identificar qual texto tem mais a ver com as características do iluminismo. A gente vai falar sobre elas lá na frente. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar este mundo um lugar melhor, mediante introspecção, livre exercício das capacidades humanas e engajamento político-social. Então, isso é bem importante, por isso que eu falei, né, aqui na primeira, como a filosofia do século XVIII moldou os homens contemporâneos, os homens de hoje. Eles acreditavam que o mundo pode ser um lugar melhor quando um ser humano pode introspecção, analisar-se, refletir, pensar sobre os seus atos, pensar sobre as suas ideias. Quando eu dava aula de filosofia e que eu perguntava para os alunos qual era a utilidade, né, da filosofia, alguns alunos vinham e respondiam assim: para ensinar a gente a pensar. Eu falei, peraí, mas você não sabe pensar? Não, eu falei, claro que você sabe pensar. As pessoas não entendem que pensar é uma coisa, refletir sobre uma coisa é outra totalmente diferente. Pensar, a gente pensa. Professor, Diga, Mari. Pergunta. esse pensar, a filosofia trata do pensamento crítico? Isso, é nesse ponto onde eu ia chegar. Porque a gente consegue, por exemplo, passar pela rua e ver, por exemplo, o que a nossa rua não está asfaltada, ou que ela tem problemas de saneamento básico, ou a gente até consegue ler numa notícia de jornal que o determinado político foi corrupto, etc. Isso são informações. Agora, como é que você consegue organizar essas informações e fazer uma crítica? Por que minha rua não tem asfalto? Se eu pago impostos, se existe um sistema de governo e secretário de urbanismo e a minha rua não tem asfalto? Por que a rua não tem tratamento de esgoto? Esse é o tal do pensamento crítico.
Mas você só consegue fazer isso, e é por isso que essa palavra aqui é tão importante, introspecção. Por quê? E aí você pode até me responder isso melhor, Mariana. Trabalhando no ritmo que você trabalhava, você tinha condições de, sei lá, ficar viajando, né? Ficar pensando na condição do Brasil? Claro que não. A gente só tem introspecção quando a gente tem tempo. E quando a gente tem principalmente liberdade. Né? Por isso que eu falei que a aula de hoje era bem conceitual, que a gente vai discutir um bocado de coisa. Por quê? Porque o que o iluminismo trouxe, a gente continua praticando na nossa vida hoje em dia. Né? O livre exercício das capacidades humanas, ou seja, eu agora não digo, eu não posso mais julgar, e aí é que está a crítica do negócio. Como eu vou, o livre exercício das capacidades humanas, mas eu, homem branco, você, mulher, não. Você, homem, mulher, preto, não. Né? A Declaração do Direito dos Homens, né, vai dizer que todos são iguais perante a lei, mas nem todos. Né? Porque ainda vão existir escravos nesse período, e engajamento político-social. Né? Esse engajamento político-social é você fazer parte de algo, de uma associação, né, de pessoas que lutam para que você tenha, né, você possa exercer todas as suas capacidades, para que você possa ter liberdade e assim sucessivamente. Ok? Vamos lá, que esse é só o segundo. O iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão. E aí lembra, pensar, todos nós pensamos. Mas será que a gente pensa de maneira racional? Será que todos nós pensamos a partir da razão? A gente às vezes pode até achar que sim. Né? O que difere o maluco da pessoa que não é maluca? Certo? É um questionamento. O Van Gogh, ele corta a orelha esquerda, porque ele tem um surto psicótico. Porque a maneira como ele via fisicamente, né, pelos olhos, o mundo, é como ele retrata nas suas pinturas. Não é com tudo definido. Ele via um mundo que muitas das vezes estava ali se desfazendo ou era tortuoso aos olhos dele. Isso é uma hipótese. Né? E ele foi ficando doido, porque ele não via o mundo da forma como as pessoas viam. E aí julgavam ele maluco. Mas ele tinha só uma visão, literalmente, uma visão, um jeito de olhar com os olhos diferente. Nós tomamos. O pessoal sempre brinca, né? Na diferença entre razão e emoção. Né? Às vezes você vê lá o cara, ele é bonitão, sarado, malhado, cheiroso, barba bem feita, etc. Mas quando abre a boca, é um festival de besteiras que assolam o país. Pode ser lindo, mas só de boca fechada. Aí você tem lá o outro pretendente, e lá tá bem gordinho, tá com a pança meio protuberante, né? Tá com a barba por fazer, cabelo não é tão organizadinho, mas é um cara que sabe conversar sobre todos os assuntos, sabe estar nos ambientes e ser agradável com as pessoas. Aí você, né, nesse quesito, você pesa. Pô, eu quero ficar com um cara bonitão, mas que quando abre a boca só sai merda, ou quero ficar com um cara que não é bonito, mas pelo menos é um cara inteligente, é um cara que não vai me fazer passar vergonha, como em alguns casos. Né? Razão e emoção. O que a gente vai fazer nesse quesito? O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Então, a gente as coisas que nós devemos fazer na nossa vida,
sejam elas quais forem, por exemplo, qualquer decisão que a gente deva tomar, elas só podem ser baseadas na razão. Quando a gente está bêbado, a razão deu tchau para a gente e volta amanhã, no dia seguinte. Né? Não à toa a gente faz um monte de besteira quando está bêbado. A razão nos abandonou. Então, não, qualquer coisa que um bêbado fala, não. Você já passou, já bebeu demais, não dá nem ideia. Veja como a gente, né, faz essa questão. A gente tem essas frases no nosso dia. Porque a razão é a principal autoridade e legitimidade para os nossos atos. Né? Por mais que você queira andar na rua plantando bananeira, não é muito razoável nem racional. Por quê? Porque uma hora seus pés vão ficar sem sangue, né? E não dá, o cérebro da gente não aguenta um grande afluxo, né, de sangue na nossa cabeça. Então você pode até ter a liberdade para andar plantando bananeira, mas não é muito razoável. E assim seguem os exemplos. E o iluminismo também defendia ideais como liberdade. E aí é só a contradição. Liberdade para alguns, né? Ainda existiam escravos. Progresso. Aí você vai falar assim, pô, Bruno, mas tem alguém que não defenda o progresso? Pausa. Vamos pensar junto comigo. Todo mundo já deve ter escutado um avô, uma avó, um tio, uma tia, falando assim, porque no meu tempo não tinha essa liberdade que tem hoje. No meu tempo, a gente chegava na casa do avô e da avó, tinha que pedir benção. Não podia ficar correndo pela casa. Não podia isso, não podia aquilo outro. E hoje, essa juventude pode tudo, faz de tudo. Esse cara está fazendo uma crítica. Ele está dizendo que o tempo atual é pior do que o tempo em que ele vivia. Ele considerava esse modelo, por exemplo, que nas escolas se usava palmatória, por exemplo, né? Era um instrumento parecido com uma escumadeira, só que era de pau, e que castigava-se os alunos com isso. Ele acha que isso é... Essa pessoa, ela não é progressista. Essa pessoa, ela não está vendo o desenvolvimento ou a mudança de hábitos. Então, ela é uma pessoa conservadora. E aí, essa palavra, hoje em dia no nosso país, ela tem um peso muito grande. Não, eu sou de uma política conservadora. O que é uma política conservadora? Uma política que não muda. Então, é uma política que vai continuar existindo corrupção, que vai continuar empregando parente em cargo comissionado, que vai continuar ajudando o amigo do primo do... Entendeu? Conservadorismo. Então, quando a gente tem, as pessoas não lutam pelo progresso, tem pessoas que são conservadoras. Então, o iluminismo defendia liberdade, progresso, tolerância com as diferenças, fraternidade, né? E aí esse conceito de fraternidade é o conceito da irmandade dos povos, né? Os povos estão, todos estamos relacionados. Um governo constitucional... Diga, Mari. Esse lema, você está falando do iluminismo, a França adotava, né? Até a Segunda Guerra. Exatamente. Que era igualdade, fraternidade, liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ah, tá. São os lemas que vai ocorrer, que vão vir, né? São herdeiros da Revolução Francesa, que é uma revolução inspirada nos ideais iluministas. Vamos estar aqui, quando a gente está falando de iluminismo, os princípios do iluminismo, por volta de 1715. A Revolução Francesa vai ocorrer em 1789. Por exemplo, esse governo constitucional, né,
parece estranho falar de um tipo de governo que não tenha uma constituição, né? Mas tem que lembrar que muitos países eram monarquias absolutistas, ou seja, todas as leis vinham do rei. Espera aí só um instantinho, gente. Oi, voltei. Então vamos lá. Parece estranho, né? Um governo que não tem a Constituição. Mas num governo, né, numa monarquia absolutista, essa monarquia, todas as leis, e sejam elas boas ou ruins, vinham do rei, né? Então era preciso redigir um conjunto de leis que regulasse, que funcionasse para todo mundo. E aí você tem essa relação, né, de Constituição com fraternidade. E aqui um ponto bem importante: separação igreja-estado, né? Durante muito tempo, a religião católica influenciou na política dos países. Depois, né, da Reforma Protestante, sejam as religiões católicas ou protestantes, o fato é que as igrejas, por exemplo, os religiosos encontravam argumentos para justificar o porquê que o rei era rei. É como se hoje eu pudesse dizer assim, aliás, como se eu pudesse, não. Tem gente dizendo que Bolsonaro é enviado de Deus. Consegue ter essa ideia? Consegue realizar isso? Você imagina Deus lá, na boa vida que Deus tem lá no céu. Ah, o Brasil está precisando de um bom governante. Então eu vou aqui ungir esse menino aqui, esse tal desse Jair Bolsonaro. Se essa ideia por si só é doida de tudo, de eu falar dessa forma, vamos voltar 300 anos atrás e entender que o rei só era rei porque ele tinha uma justificativa religiosa. E o cara preso à religião, e é isso que é bem importante, preso à religião, ele, bem, se Deus escolheu esse cara, e quem está me dizendo isso é um cara que sabe mais do que eu, então Deus escolheu esse cara, então tem que obedecer esse cara. Por isso que muitos estudiosos, e aí eu me incluo nessa categoria, são tão contra religiões, sejam elas quais forem. Tá? Ô, professor, na verdade, quem mandava mesmo era a igreja, né? Nessas monarquias. Sim, sim. Eu pude ver assistindo a série da Coroa. Sei qual. Muito isso, que a igreja que mandava na porra toda. Exato, exato. Por quê? A igreja tirava benefícios da sua relação com o governante, entendeu? A igreja, ela ganhava concessões de terra. Até hoje, por exemplo, templos religiosos não pagam impostos. Onde tem o Vaticano, lá na Itália, aquilo ali foi uma grande concessão do governo do Mussolini, que criou o Estado do Vaticano. O Vaticano é um país, né? Tem, sei lá, 2 quilômetros quadrados, 3 quilômetros quadrados, uma coisa assim. Onde, dentro do Vaticano, quem manda é o Papa, ninguém manda dentro do Vaticano, mas o Mussolini concedeu isso para a igreja para quê? Para a igreja fazer vista grossa quando, né, os camisas pretas, né, os seguidores do Mussolini, passaram a praticar violência, etc, etc, etc. Então foi uma chantagem. Então, quando você prega por uma separação igreja-estado, tem esse sentido, que a influência religiosa não esteja no governante, muito menos nos governados.
Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição à monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. Né? Então, na França, as principais ideias, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, surgem disso, né, dos cidadãos terem a liberdade de escolherem seus destinos. Né? É o primeiro desenvolvimento do que vai ser o voto. E a tolerância religiosa, do tipo, não caçar, perseguir pessoas que tivessem, né, não fossem católicas, por exemplo, porque a Igreja Católica era a norma. O iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Né? O que é uma ênfase no método científico? Como é que a água evapora? Aí, pô, eu vejo lá sair fumacinha da água. Então vou botar aqui o fogo para ficar queimando a água a 20 graus. A água continua lá. Então vamos aumentar essa temperatura, 50 graus. Tá ali, mas não está borbulhando, não está nada. Aumenta essa temperatura. Aí descobre-se que quando a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. O que é o método? Eu vou anotando, eu vou pesquisando. O que eu quero saber? Como a água evapora. E aí eu vou anotando. Por que as pessoas têm tanta raiva do método científico? Porque dá trabalho. Porque você tem que pesquisar. Não é só, não, a água evapora porque, sei lá, a entidade da água desfaz a água líquida e faz ela em gás. Que entidade é essa? Como se vê essa entidade? Entendeu? O que o método científico, a própria ciência, vai trazer para a nossa vida? A gente não acredita mais em qualquer tipo de explicação. O problema é que, quando não se tem uma resposta da ciência, aí as pessoas querem extrapolar para modelos estapafúrdios. Do tipo, ninguém nunca fotografou um espírito, filmou espírito, em nada disso. Espíritos não existem. Ponto. Não há como comprovar que espíritos existem. Ponto. A ciência diz isso. Não tem como provar. Porém, né, o que nos anima? O que faz a gente estar vivo? E aí é um conceito que é a raiz da filosofia. Né? O que nos anima? Como é que a gente está vivo aqui depois que a gente morre? O que acaba? Então, as pessoas vão elaborar modelos de pensamento para tentar explicar isso. E aí, essa é a primeira mensagem da nossa aula, né? Sapere aude. Que porra é essa, Bruno? O filósofo Immanuel Kant, este moço bonitinho, né, com esse casacão de veludo, isso é uma frase, né, em latim, que diz: arrisque-se em conhecer, desafie se conhecer. Né? Sapere aude é você não ter medo do conhecimento. Por quê? Eu sempre falo isso. A maioria das pessoas tem medo de estudar, não só estudar para a prova nem nada disso, de conhecer mais coisas. Por quê? Porque as pessoas têm medo de encontrar respostas que mudem a visão deles, que mudem a visão de mundo deles. Certo? Então, eu sempre acreditei que esta caixinha fosse verde. Aí alguém vai te dar um óculos, alguém vai te... Né? Porque agora tem um óculos que corrige a daltonia. Aí você vê que a caixa é azul. Mas você brigava com as pessoas dizendo que a caixa era verde, mas é verde, todo mundo te dizendo que era azul, e você perdeu amigos e amigas, até o dia que você viu, a caixa é azul. Ou pior, né?
Você descobriu que você é daltônico, né? Que é pior ainda. Você acha que as cores são uma coisa, na verdade são outras, né? Porque existem várias formas de daltonismo. E aí as pessoas não se aventuram no conhecimento porque muito desse conhecimento vai desafiar aquilo que ela já sabe, vai desafiar aquilo que, não, eu estou bem com isso aqui. Entende? Por que muita gente não estuda filosofia? Porque a filosofia, ela te desafia a buscar coisas que você não sabia que tinha dentro de você, né? Por exemplo, um filósofo que todo mundo que é muito pop, que é o Friedrich Nietzsche, ele, por exemplo, é um filósofo muito contra as religiões, né? Principalmente o cristianismo. Mas ele é contra por quê? Porque essas religiões, elas diminuem a potência das pessoas, né? Porque você fica ali acomodadinho, a andar com aquelas pessoas da igreja, naquele vocabuláriozinho, que não sei o quê, uma vidinha dentro de um espacinho. E aí o cara vai falar assim, não, cara, você tem muito mais capacidade de fazer muito mais coisa. Só que aí você vai tentar fazer esse muito mais coisa, o pessoal da igreja, não, fulano, não é bem assim, cuidado. Já muda a tua visão sobre a parada. Toda religião é limitadora, toda. Religiões são necessárias. Através das religiões a gente aprende muita coisa ética, muita moral, etc, etc. Ponto. Mas todas elas são limitadoras. Então, muitas pessoas precisam caminhar pela religião para aprender certas coisas, ou até mesmo para ficarem contidas, porque se não tiver religião, vira, né, um Deus nos acuda, uma besta fera. Então, sapere aude, né? Ouse conhecer, ouse aprender, ouse estudar. Professor, você Diga falando mais. sobre a importância da filosofia, e hoje em Hum. dia eles não se importam muito com isso, né? Eu ouvi até falar que tem gente que pensa em tirar a filosofia como matéria, como faculdade, curso, né? Sim, sim, isso, porque assim, existe uma ideia errada, né? Porque as ciências humanas, o próprio nome já está falando, né? São ciências que nos estudam nós humanos. Quando a gente se estuda, a gente se conhece. Quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer os nossos limites, as nossas forças e as nossas fraquezas. No momento que a gente, por exemplo, descobre a nossa força e descobre que a gente é capaz de fazer até muito mais do que a gente sempre fez, a gente deixa de aceitar limites, né? Uhum. Quando, né, por exemplo, posso falar por mim, quando eu percebi que eu podia estudar mais do que eu estava estudando, né, que eu estava até contando essa história um dia desse, que era, no meio da faculdade, eu estava no segundo ou terceiro período da faculdade, eu fiquei desempregado. E eu fazia faculdade à noite. Então, desempregado, o que eu passei a fazer? Eu saía depois do almoço, assim, à tardinha, umas 2 e pouco da tarde, e ia para a faculdade. E na faculdade tinha um laboratório de informática e já tinha computador com acesso à internet. Uma internet bem lenta, demorava um minuto para carregar uma página de e-mail. Mas eu comecei a mexer na internet muito antes de existir banda larga. Aí acabava, ficava 1, 2 horas ali na sala, no laboratório de informática, depois ia para a biblioteca e ficava lendo até a hora que começar a minha aula. Aí, tipo, sei lá, tinha uma aula lá tal, o professor começava a falar um negócio que eu já tinha lido, eu assinava a lista de presença e voltava para a biblioteca para continuar lendo outras coisas. Porque eu percebi que dava para fazer isso, né? E aí eu não fiquei resumido só aquilo que os professores me passavam. Eu fui descobrindo mais e mais coisas. Então,
Por que querem acabar com a filosofia? Por que tem essa crítica toda à sociologia? Porque isso empodera as pessoas. Porque quando a gente entende melhor a si próprio e a sociedade em que a gente vive, a gente começa a se questionar mais, passa a ter um pensamento crítico maior. Não vai ser qualquer um que vai te dar qualquer desculpinha. E você só consegue ter esse pensamento crítico quando você tem a liberdade, de ter um tempo para pensar sobre essas coisas, isso é bem importante. 2, acesso ao conhecimento. Então, por exemplo, as pessoas, hoje eu tenho uma frase que eu vivo dizendo que é o seguinte: só é burro quem quer hoje em dia. Você só não sabe fazer uma coisa nos dias de hoje se você não quiser aprender. Por quê? Tudo que você quiser aprender. Eu vou pegar um exemplo simples aqui. Estou digitando no Google. Como resolver equação de segundo grau. Aí tem exemplo escrito, tem vídeo e tem um monte de outras coisas. Então, se eu não aprendi com o professor passou a equação de segundo grau, não entendi. Vou lá no YouTube e digito como resolver equação de segundo grau. Eu aprendo. Quer ver? Vou tentar botar outra coisa aqui, ó. Como fritar um ovo. Tá aqui, explicando. Numa pequena frigideira, coloque um pouco de óleo. Quando estiver aquecido, quebre o ovo e coloque-o no óleo quente e uma pitada de sal. Deixe fritar por algum tempo, depois vire e pronto. Está prontinho o seu ovo frito. E aí, embaixo tem um vídeo de 3 minutos e 40, outro de 6,44, outro de 5,52. Então, assim, não existe hoje como você não aprender uma coisa. Isso é uma consequência da filosofia iluminista. Por quê? Se a gente conseguiu agregar no Google todo o tipo de conhecimento, né, e tem um vídeo muito legal no YouTube que fala a vontade do Google é só de gerar uma inteligência artificial. Depois de um tempo, a inteligência artificial do Google sabe que tipo de vídeo você gosta de assistir, que vídeo você não gosta de assistir, que tipo de coisas você pesquisa na internet, que tipo de coisas você não pesquisa, por aí vai. Então, as pessoas querem barrar a filosofia, né, principalmente para as pessoas não terem conhecimento e não criticarem, né, a realidade que está. Uma coisa é certa. Quanto mais conhecimento você tem, mais infeliz você é. Eu posso falar de experiência própria. Entendeu? Quanto mais eu estudo, seja a minha disciplina ou qualquer outra coisa, mais eu fico triste. Porque, por exemplo, ao constatar isso, né? Eu, já contei essa história aqui outras vezes, um dia quis aprender a fazer crochê. Aprendi a fazer crochê, né? Fazendo isso. Como fazer crochê? Botei no Google. Aprendi, faço diversas peças, etc, etc. Sempre quando eu quero aprender uma coisa nova, procuro um modelo, a moça lá no YouTube ensina a fazer tudo direitinho. Aí, a pessoa vai e vira para mim e fala: Bruno, me ensina a fazer crochê? De graça? Entendeu? Por que isso? Por que isso me deixa triste? Porque se eu posso, você também pode. Você tem acesso à internet? Eu tenho também. Então por que a gente não consegue fazer os dois juntos? Certo? Vamos lá que ainda tem bastante coisa. Respondida, Mari? Às vezes eu viajo muito, né? Não, era isso mesmo que eu estava pensando. Que eles não querem que a gente tenha um pensamento crítico. É bem isso que você falou mesmo. Sim, sim. Veja só. Quer ver? É aquela história. Quando você tem um pensamento crítico, quando você tem acesso ao conhecimento, não vai aparecer um cara para você dizendo assim: o Bolsonaro é um sujeito enviado por Deus. E você vai acreditar nisso.
Porque você sabe que Deus não faz isso. O ponto principal está justamente aí. Você sabe que Deus não faz isso. Não envia ninguém, não escolhe ninguém. Deus não faz isso. Esse tipo de coisa. Se você acredita nisso, é outra história, né? É outro tipo de pensamento que a gente tem que desenvolver. Mas uma coisa é certa: Deus não escolhe ninguém. Essa aqui é a pessoa que eu escolho para isso assim sensado. Isso não é verdade. Os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Ou seja, tudo que a gente reflete na filosofia, vamos ver se a gente extrapola isso, levando isso para todas as áreas humanas. É por isso que surge o método científico, né? Porque a filosofia ela vai se indagando, procurando respostas, etc., mas sobre coisas que muitas das vezes são abstratas, né? Como é que a moral surge? O que é moral? Né? Cada filósofo, cada pensador, em seu tempo, vai ter uma resposta para essa pergunta. Agora, e para isso ele investigou, ele estudou, pesquisou, etc., etc. Vamos trazer esse método para todas as áreas da vida humana. Vamos trazer isso para a biologia, vamos trazer isso para a química, para a física, entende? Anos depois, para a história, né? Para a matemática, analisar. Bom, o Guilherme mesmo fala, não existe uma só forma de resolver as coisas. Você só tem que encontrar a melhor, que te dê menos trabalho. Os iluministas supunham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos de tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. Aí tem um problema que a gente vive até hoje, né? A religião é um mal por conta disso, porque ela faz a gente acreditar em coisas que são superstição, né? Coisas que não são críveis, né? Não são acreditáveis, certo? Ninguém acredita em Saci Pererê, entende? Ninguém acredita em uma mula sem cabeça. Para e pensa, não existe nenhuma parte do nosso corpo que consegue emitir combustão, né? Fogo. Estudando o corpo de um animal, também segue-se o mesmo princípio. Não existe em nenhuma parte do corpo de um animal, em específico de uma mula, algum órgão que faça com que ele produza fogo. Então, como é que a gente vai acreditar numa mula que não tem a cabeça e no lugar da cabeça sai fogo? Isso é uma superstição, é folclore. Eu não estou diminuindo. Folclore não tem nada a ver com ciência. O que não dá é para você levar o folclore para a vida prática, para uma vida que é baseada no quê? Na razão. Certo? Então, se a gente aplica os princípios da racionalidade para tudo o que a gente vive, por que em outras a gente escolhe o que não é racional? E aí é como eu estou falando. Ah, tudo na minha vida dá errado. Aí alguns vão falar, ah, é o encosto. Outros vão falar, ah, fizeram um trabalho para você. Ah, é o diabo. Peraí, você não estudou até o final, né? Não concluiu uma faculdade. Muito mal teu ensino médio. Você foi trabalhar, sei lá, vou usar o exemplo que eu sempre uso, na lanchonete do China, né, vendendo pastel de flango com catupiry, né, que é os pombos, né, que os chineses matam, então o quibe com carne de cachorro. O chinês saiu lá da casa do caralho dele, lá da China, e vem ganhar dinheiro no Brasil. Você trabalha para ele. Nada contra os chineses fazerem isso. Só que aí você fica ali, num trabalho, você fica assim, atrás do balcão. Quando chega alguém no balcão, você pergunta, pois não, o que o senhor deseja? Aí a pessoa fala, ah, eu quero um joelho, né, e um suco. Você vai lá, dá o joelho, pega o suco. Ah, R$ 5. Você pega o dinheiro, dá para o caixa, pronto, volta para a posição inicial, esperando o próximo cliente.
Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro para nada, não consigo melhorar de vida. Nada contra a pessoa ser um atendente de lanchonete, mas como é que você quer mudar de vida com esse tipo de trabalho que não requer nenhum talento, certo? Então, a minha vida não vai para frente. Porque são os espíritos malignos. Espírito maligno? Acabei de falar que não existe espírito, né? Vamos tirar as superstições, vamos começar a colocar a lógica. Aí quando eu digo isso para você, que você leva uma vida ruim, porque você escolheu, você não estudou, você tem um trabalho, um emprego ruim, etc., aí você fica puta comigo. Mas foi uma escolha sua não estudar até o fim do ensino médio. Foi uma escolha sua trabalhar na lanchonete do China. Não foi uma escolha, foi a única coisa que apareceu. Mas lógico, tu quer o quê? Estudar até o segundo ano do ensino médio e ser vice-presidente? Quer trabalhar na contabilidade? Você não sabe nem fazer conta direito? Entendeu? Não é, são as suas escolhas. Nada de superstição. A maior parte dos iluministas associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa do melhoramento do Estado e da sociedade. Então, ou seja, é a partir do momento que eu conheço a minha realidade, bem ou mal, mas eu tomo consciência da realidade, é que eu posso começar a fazer uma crítica a ela. Quando eu faço uma crítica a ela, eu tenho que ter argumentos, né? Porque não basta eu falar assim, a minha rua não tem asfalto, a minha rua não tem saneamento básico. Tá, o que você propõe? Sei lá, não é minha tarefa, é o cara que tem que vir aqui fazer. Que cara? Sei lá, o cara que resolve isso aí. Você não sabe nem que existe um secretário de obras, um secretário de urbanismo. Você não vai lá e não cobra desse cara, não manda um e-mail, um WhatsApp para ele. Então, é só quando a gente tem conhecimento crítico que a gente consegue melhorar a sociedade que a gente vive. E aí, isso é outra coisa bem importante. O uso do termo iluminismo, na forma singular, justifica-se, contudo, dadas certas tendências gerais, comum a todos os iluminismos. Ou seja, lembra que eu falei que chamar de iluminismo foi posterior, né? O iluminismo é um movimento. Só que em cada lugar, ele foi de uma maneira diferente, né? A ênfase nas ideias de progresso e perfectibilidade humana, assim como a defesa do conhecimento racional como um meio para a superação de preconceitos e ideologias tradicionais. Né? Então, essa ideia de progresso, Bruno, tem alguém que seja contra progresso? Já vimos que tem. Então, a gente tem que pensar de maneira progressista. Deus condena a homossexualidade. Deus condena a homossexualidade, então o que a gente faz com os homossexuais? Entendeu? Ninguém aqui, eu pelo menos espero que nenhum de vocês dois seja a favor de tacar pedra, pau em cima de uma pessoa que seja homossexual. Até porque, né, a orientação do desejo da pessoa é diferente do meu. Então, porque ele gosta de transar, né, um homem que gosta de transar com homens, ou uma mulher que gosta de transar com mulher, ela merece um pau na cabeça? E por que ela merece? Preconceito. A gente só pode, né? O progresso é, cara, não há. Professor, que eu não entendo. Nisso. Fale. O que eu não entendo com isso é tipo, o que você tem a ver que a outra pessoa tá fazendo a vida dela? É isso que eu não entendo. Exato. É exatamente isso mesmo. Como é que é, Gabi? É exatamente isso que a Mariana falou. Realmente não tem sentido a pessoa se envolver na vida da outra. Não é. Acontece que aí tem uma série de componentes históricos, né, e sociológicos disso. A gente vive numa sociedade machista, né? Isso é fato. A gente não pode. Né? Todos nós somos machistas em maior e menor grau. Ponto. Então, numa sociedade machista, ou seja, numa sociedade que é governada por homens, e
numa sociedade governada por homens, que existe um ideal, né, um modelo, bem entre aspas, muitas aspas aí, um modelo de como ser homem, quando qualquer outro homem, ou seja, qualquer outro ser masculino, né, que tenha sido dotado com aparelho masculino, não se comporta diante desse modelo. E mais, né, ele não é viril, ele não é forte, ele não é machão. Ele não precisa nem, que a gente chama de dar pinta, né? Não precisa nem desmunhecar. Ele só é um cara que não precisa fazer isso tudo. Entende? Ah, não, isso me cansa, esse negócio de ficar posando, é que eu sou gostosão. É o cara, e tu é meio viado. Ou então, cara que vai lá, passa hidratante no corpo, passa produtos na cara para, né, retardar os efeitos do envelhecimento. E tu é viado. Né? A gente começou a associar tudo aquilo que não tem a ver com um modelo machista, né, do que é ser homem, com tudo aquilo que é feminino. E aí tem um problema bem grandão aí, né? Se você não se encaixa nisso aqui, você se encaixa nisso aqui, né? O modelo feminino, então, é ruim, né? Por isso que os conservadores dizem, né? Esse negócio de mulher trabalhar, né? A mulher tem que ficar dentro de casa. Isso é outra coisa que não dá para aceitar, certo? No mundo de hoje, as coisas com o preço que estão. Ou o cara tem um emprego muito bom, que ele ganhe muito bem, para dizer assim para a mulher: não precisa trabalhar, não. Mulher minha, fica em casa. E a mulher queira, obviamente, ficar em casa, cuidar dos filhos, ser dona de casa, porque também é uma escolha dela, ela tem esse direito. O que não pode é o contrário. O cara fala assim: não, a mulher querer trabalhar, o cara não vai. Mas não tem como. Um casal hoje tem que os dois trabalhar. Senão a coisa vai ficar muito feia, gente. Então, o porquê que as pessoas se preocupam, né, com o homossexual alheio? Porque aí também entra uma parada da fantasia. Né? Porra, como é que deve ser? Né? Como é que esses dois homens transam? Como é que essas duas mulheres transam? Porque aí o cara entende o sexo só nisso, penetração. E pode não ser só penetração. Então, quando vai para esse terreno, então, as pessoas, elas querem, já falei isso também, as pessoas querem um sentido de ordem, né? Tem que ter um plug para um encaixe, né? Tem que ter alguma coisa que encaixa. Não pode ser duas coisas, né? Não faz sentido. Aí o cara fica viajando. Mas ele não tem coragem de experimentar. Ele só consegue pensar nisso aqui. Né? E aí é que ele começa a criticar. Porque o outro faz e ele não tem coragem de fazer. Aí é um elemento bem psicológico mesmo. Por isso que a psicologia afirma, né, que todo homofóbico, toda pessoa preconceituosa com a orientação sexual alheia, no fundo, né, tem profundos desejos homossexuais, sejam homens ou mulheres. Se você critica a sexualidade do outro, no fundo, você queria estar participando disso. E o problema foi que a gente definiu, né? Que a gente. Eu, Bruno, eu tenho que gostar só de mulher. A fulaninha, a Maria, tem que gostar só de homem. Peraí. Eu posso gostar de homem, eu posso gostar de mulher, posso gostar de quem eu quiser, não posso? Fica a pergunta, né? A gente está aqui, vamos pela base da razão, que é o que a gente está falando desde sempre. Por que eu preciso, entre aspas, me limitar? É a superação de um meio religioso, por exemplo. Porque é a religião que diz que homem com mulher tem que ser homem com mulher. Tem um livro doido que fica falando que tem que ser homem e mulher. Se você tirar esse livro doido, e esse livro doido que eu estou chamando é a Bíblia, que é um livro muito doido, vamos combinar, tá? Tem muita coisa muito doida ali na Bíblia. Você tira esse livro doido da sua vida. Ninguém nunca te ensinou a roubar um carro.
Ninguém nunca te ensinou a roubar dinheiro da carteira de ninguém. Ninguém nunca te ensinou a fazer as coisas erradas. Pelo menos o seu pai e a sua mãe, eu realmente acredito que não fizeram isso. E por que tem gente que faz isso? Da mesma forma, né? Quando o seu pai e a sua mãe te ensinaram, não, tem que gostar de menina, ou tem que gostar de menino, vice-versa. O homossexual vai, pô, mas eu não gosto de menino. O homem homossexual, não gosto. Eu até gosto, e aí, outra viagem, né? Eu até gosto de me vestir como mulher, mas eu não gosto de mulheres. Eu gosto de homens. Então, por mais que o sujeito seja ensinado a ser heterossexual, ele vê que existe uma outra possibilidade. Ele nasceu com essa outra possibilidade. E ele persegue isso, né? Então, a gente tem que racionalizar para superar preconceitos e ideologias tradicionais. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Não, essa parte aqui vamos para frente. Eu adoro essa frase. Devemos julgar um homem mais por suas perguntas do que pelas suas respostas. Voltaire. E isso, minha gente, diz muito das frases, tanto do Voltaire quanto do Rousseau, que é um cara que a gente vai ver mais à frente também, diz muito sobre isso. A gente, às vezes a gente tem uma desconfiança de que o sujeito é burro. Burro. Eu vou usar essa expressão, né? Apesar de gostar bastante do animalzinho, mas vou melhorar. A gente tem uma leve desconfiança de que o sujeito é um ignorante, ou seja, ignora, não sabe das coisas. A gente tem certeza quando? Quando ele abre a boca. Quando ele abre a boca, tem muito a ver o que ele vai falar com a relação que eu vou estabelecer com o real. Então, eu sempre falo para os meus alunos que é o seguinte, a primeira frase, palavra que um aluno, uma pessoa tem que ter na boca é a palavra por quê. Né? Por que separado? Por que de pergunta? Bruno, por que devemos julgar um homem mais por suas perguntas do que pelas suas respostas? A interpretação que eu tenho é o seguinte: um homem que pergunta mais do que responde continua em busca de aprendizagem, de aprendizado. Continua em busca do conhecimento. Um homem que dá mais respostas do que pergunta é um homem guardado, encaixotado dentro das suas certezas. E se você pode ter uma certeza nessa vida, que você não tem que ter certeza nenhuma. Você vai mudar de opinião. Se você não mudou de opinião, tem alguma coisa errada com você. Não tem problema nenhum mudar de opinião. Entendeu? Ah, mas e o cara que votou no Bolsonaro e agora está arrependido? Que bom, né? Porque se arrependeu. Né? Viu que fez besteira. Venha, saia do lado negro da força. Venha estar conosco. Ah, Bruno, eu acreditava, sei lá, me dá uma ideia estapafúrdia aí. Acreditava que a Terra era plana. Até que eu me convenci. Não tem problema nenhum. Ah, Bruno, eu acreditava que homossexualismo é doença. E hoje não acredita mais, que bom. E por aí vai. A gente tem o direito de mudar de opinião por conta disso. Porque a gente pergunta, a gente vai em busca, e a gente vai vendo que a gente não sabe de coisíssima nenhuma. Por mais que a gente ache que tem ciência de alguma coisa. Não tem. Realmente, não tem. Aí sim, isso aqui é o mais interessante para vocês, que foi aquilo que eu falei em relação à prova propriamente, né? Questões. Você tem que saber identificar, né? Eu dei esse grande preâmbulo, vamos dizer assim,
falando sobre a crítica, né? De que forma os filósofos, os pensadores, os estudiosos iluministas pensavam, né? Porque aí você vai saber identificar isso no texto dos caras. Então, características do iluminismo. Primeiro de tudo, valorização da razão, considerada o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Lembra do que eu falei lá no início. Você não fica dando ouvido para bêbado, porque o bêbado já perdeu a razão dele. Da mesma forma, todas as pessoas movidas pela emoção, pela paixão da coisa, elas não tomam decisões acertadas. Você viu uma casa, vai alugar uma casa, vai comprar a casa. Ah, a casa é muito linda. Você viu a casa só por fora. Ah, a casa é muito linda, tem telha, ela é verde, né, e tem uma portinha branca. Ai, vou comprar essa casa. Mas tu não entrou dentro da casa para ver se a casa cabe teus pertences. Você não sabe se falta água naquele lugar. Você não sabe se o teto não está furado, não vai chover dentro da sua cabeça. Você olhou para a casa, achou ela linda e resolveu comprar. Cadê o componente racional, razoável nisso que está falando? Nenhum. A gente está lidando apenas com a emoção. Ah, havia uma casa linda, vou comprar essa casa. Não. Você vai, observa a casa, vê todos os. Observa a vizinhança, se tem, né, um movimento estranho. Por aí vai. Então, valorizar a razão é valorizar decisões racionais, feitas de maneira racional, pensando em todos os aspectos de uma determinada coisa. Valorização do questionamento, da pergunta, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto da natureza quanto da sociedade, da política ou da economia. Então, quanto mais perguntas a gente faz, e aí por que eu estava falando, né, do aluno, da pessoa que tem que ter a palavra porquê antes de qualquer coisa? Porque façam o teste. A maioria das pessoas não aguentam responder a mais do que 4 porquês. No quarto, ele já está te dando... Ah, sai daqui! Cara chato! É isso. Ah, por que o céu é azul? Aí você dá uma explicação. Aí a pessoa, mas por que a explicação que você deu? Aí você dá outra explicação. Mas por que no quarto você já está... A pessoa que está te respondendo já está inconformada. Por que as pessoas... Por que está fazendo tanta pergunta? Entendeu? Por que está fazendo tanta pergunta? Faz isso com a sua mãe. É uma pergunta que eu sempre proponho aos meus alunos. Por que você mora onde você mora? Você sabe? Aí alguns falam assim, porque é onde minha família vive desde sempre. Por que a sua família vive aí desde sempre? E assim você segue o questionamento. Para a gente entender de onde a gente vem, isso é bem importante. Questionar e investigar, né? Tudo aquilo que nos cerca. Entendeu? Tudo aquilo que nos cerca. E hoje, por exemplo, hoje, no tempo em que a gente vive, sei lá, você olha, vai no seu quintal e está tendo um arco-íris. Você diz, nossa, que louco. Como é que o arco-íris se forma? Vai no Google e pesquisa. Não fica com dúvida. Vai sempre em busca de saber mais. O iluminismo acreditava nas leis naturais, nas normas da natureza, que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento, nas sociedades e na natureza. Aí aqui a gente cabe uma crítica, né? Aqueles homens de 300 anos atrás acreditavam que o homem, os seres humanos, deveriam viver uma vida à base, né, debaixo das regras da natureza. E a gente sabe muito bem que isso não é muito bem razoável. E não é por um motivo muito simples, né? Nem todo mundo, é aquilo que eu falo, nem todo mundo tem um espaço, um terreno para plantar, para produzir a própria comida, como a gente vai ver mais lá na frente. Professor, eu não entendi. O qual se parte você não entendeu? Crença nos direitos naturais? Como assim? Nas leis naturais, é do tipo... Por exemplo, né, na biologia a gente aprende
O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é uma lei natural. Isso é imutável. Uma lei natural é imutável. Então, a gente obedece, a gente não tem como. O que é? O que você falou? Não, eu tô entendendo. Uma lei natural, ela é imutável. É do tipo, se você... Hoje a gente sabe, ferver a água em 100 graus Celsius, a água evapora. Converte-se de líquido para gás. Ponto. Só que as normas da natureza, elas não podem ser aplicadas a todo mundo, né? A gente sofre os efeitos dessas leis naturais, dessas normas da natureza. Elas regem, mas dizer que todas elas influenciam no comportamento humano, nas sociedades, já é meio complicado, entendeu? Porque, como eu estou dizendo, a chuva vai ser muito boa para o homem do campo, que está com uma boa colheita a caminho, etc, etc. Para o cara que precisa fazer um desfile a céu aberto, chover o dia inteiro não vai corresponder àquilo que ele precisa, né? O trabalho do cara é organizar um desfile, por exemplo, o desfile do carnaval, né? Não é tão legal que a chuva. Então, na terça-feira de carnaval, na terça não, na segunda-feira de carnaval, cai uma chuva direto, não para de chover. O cara do campo está festejando, porque está fazendo bem para a terra, a colheita dele vai estar boa. O cara que faz um desfile a céu aberto não vai ficar muito feliz. Óbvio que a gente está falando de uma situação que é de 300 anos depois. Mas como é que você acha que era a vida 300 anos atrás? Entende? Então, essa é só uma crítica, mas eu estou falando da característica que tem daquele período. Crença nos direitos naturais, né? Ou seja, não são imexíveis. Por exemplo, todos os homens são iguais perante a lei. Isso é um direito natural que todos os homens e mulheres têm. Todos são iguais perante a lei, sem prejuízo de cor, raça, religião. Isso é um direito natural. Todos os indivíduos possuem relação à vida, à liberdade e à posse de bens materiais. Então, é um direito natural do homem, ou seja, nasce com ele. Ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade e à posse de bens materiais. Aí, mais uma vez, pensamento crítico. Isso foi pensado 300 anos atrás. Como é que eu vou fazer hoje para ter posse de bens materiais? Eu vou ter que trabalhar, né? Então é só eu trabalhar que eu tenho as coisas? Mais ou menos, né? Você tem direito a algumas coisas, não a todas as coisas que você quer, né? Crítica do absolutismo, a gente ainda vai falar disso aqui, tá? Não hoje, num outro momento de aula. O que é o absolutismo? É o sistema de governo onde o rei é a figura central do poder e todas as leis, né, emanam dele. Sejam elas boas ou más, todas as leis emanam do rei. Todas as vontades do rei. Absolutismo. Monarquia. Poder absoluto do rei. Há que se dizer, por exemplo, existem alguns estudiosos que afirmam que, por exemplo, um presidente de uma república, qualquer uma delas, atualmente, manda muito mais do que um rei mandava durante o período absolutista. A grande questão da crítica do absolutismo qual é? No sistema da monarquia, né, onde você tem um rei e uma rainha como governante, você não tem eleições. Então, o filho do rei, né, herda o trono, e aí esse herdeiro aqui, ele tem que fazer os casamentos de maneira correta para o governo, né, o país, o território, permanecer na mesma sucessão e ninguém perder para qualquer, né, família, etc, etc. Então, crítica ao absolutismo, né, ao sistema de governo da monarquia, ao mercantilismo, que a gente já falou, né, que era essa exploração econômica através do comércio, e aos privilégios da nobreza e do clero. Clero é igreja,
né? Então, crítica ao rei, crítica a uma burguesia que está começando a mudar, que está mudando a sua forma de, de ganhar dinheiro, e aos privilégios da nobreza e da igreja, né? Das pessoas que eram ligadas ao rei, né? Condes, duques, bispos, né? E a todo mundo que estava relacionado com a Igreja Católica. Então, a partir do século XVIII, se aprofunda, como eu disse no início da aula, esse sentimento, né, contra a religião, contra a igreja. Defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei, certo? Mas tem uma crítica aí que eu vou falar, mais lá na frente. Crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença de Deus. E é isso que é importante, né? Um parêntese aqui. Criticar uma instituição não é criticar aquilo que essa instituição acredita. Deu para entender? Por exemplo, eu sou contra qualquer igreja, seja católica ou seja protestante. A igreja de São Pedro ou a igreja universal do Reino de Deus. Eu sou contra. Todas as duas. Mas eu não sou contra naquilo que elas acreditam. Algumas coisas em parte. Por exemplo, qual é a base, né, da igreja católica, por exemplo? Existe Deus, existe Jesus, existe os santos. Ah, os santos, eu, Bruno, para mim morre ali. Ah, a igreja protestante, a igreja universal do Reino de Deus. Então, existe Deus, existe Jesus, e existe você pagar dinheiro para conseguir um lugarzinho no céu. Isso aí, não. Então, eu criticar a instituição, a Igreja de São Pedro, ou a Igreja Universal do Reino de Deus, é uma coisa. Criticar Deus sai totalmente desse domínio, né? Existe Deus. Acredita-se em Deus. Né? Os filósofos iluministas fazem isso. O que é o absurdo é a prática da Igreja Católica. Né? A prática de cobrar para perdoar as pessoas, a prática de condenar à fogueira todo mundo que tivesse, como é que fala? Relações heréticas, né? Condenar as pessoas como bruxa ou como feiticeiro. Isso aí a gente tem que ser contra, certo? Aí tem uma característica que é o seguinte, né? Junto com o iluminismo, né? Como o iluminismo criticava o poder dos reis e buscava uma nova forma de sociedade que garantisse direitos às pessoas, alguns governantes falaram assim: opa, eu tenho que abrir meu olho, porque de alguma forma as pessoas vão se levantar contra mim. Por isso que a gente estava falando da questão do tirar filosofia, tirar sociologia. Na medida em que eu esclareço mais e mais pessoas e estimulo essas pessoas a lutarem por seus direitos, todo e qualquer político, né, toda e qualquer pessoa em posição de poder deve se preocupar. Né? Quando você pode perceber isso. Quando o seu patrão percebe, eu já percebi isso de diversas formas, em diversos empregos. Quando o seu patrão percebe que ele não tem mais poder sobre você, ele vai e te dispensa de boa. Entendeu? Ele não te prejudica, não há problema nenhum. Porque ele entende que você está ali, não é porque você precisa. Quando você demonstra para o seu patrão que você está ali, porque você tem que estar ali, porque você trabalha. Não é a mesma coisa de, por exemplo, você está ali morrendo de medo porque qualquer um pode entrar no seu lugar no momento que você menos esperar. Quando o seu patrão percebe isso, ele vai te assustar sempre com isso. Sempre, sempre. Agora, quando você trabalha e deixa claro que, tá, eu estou trabalhando hoje aqui, amanhã eu posso estar trabalhando lá.
Isso é você que decide, você é patrão, né? Tudo corre de uma maneira diferente. Façam essa experiência na vida de vocês, raciocinem sobre isso. Diversos monarcas na Europa perceberam que, se não se adequassem aos novos tempos, à maneira como as pessoas estavam pensando na época, eles podiam perder, né, suas cabeças em alguns casos. Né? Então, no século XVIII, desenvolveu-se uma forma de governo que mesclou o absolutismo às ideias iluministas. E esse modelo ficou chamado despotismo esclarecido. Né? O que é um déspota? Né? O déspota é o governante absoluto, é o governante que, né, pouco se preocupa com a população, etc, etc. Ele é um déspota. Mas ele é esclarecido, porque ele traz diversos pensadores, diversos filósofos para trabalhar no seu governo. Então, foi o que fez Portugal, Áustria, Prússia e Rússia. Né? Vários desses estados, né, contratam pensadores, gente esclarecida, envolvida, para pensar em alternativas que trouxessem, de alguma forma, algum benefício para as pessoas. E assim, as pessoas. Ah, não, meu rei não é tão ruim assim. Né? Meu rei não é tão ruim assim. Ele até faz umas coisas boas. Os soberanos está errado ali, os soberanos desses países, os soberanos desses países, apoiados na burguesia e em parte da aristocracia, explicavam seu poder absoluto não pela origem divina, mas como resultado de necessidades sociais. Né? Então, o rei só estava ali porque o povo, né, a coletividade trouxe, demonstrou a sua vontade para esse cara. Mentira, mentira, não é bem assim. Né? Mas ele dava essa justificativa. Governavam em nome da razão e pretendiam construir a prosperidade de seus estados. Diziam servidores das coletividades. Então, o déspota é um fenômeno, né, que ocorreu na Europa a partir do momento do iluminismo. Hoje é a coisa mais lógica do mundo que um governo contrate para trabalhar dentro desse governo técnicos, pessoas instruídas, pessoas que saibam. O ministro da Economia é formado em Economia, o ministro da Educação tem formação em Educação, o ministro, e por aí vai, o ministro da Saúde seja um médico, ok? É o que se espera. Pessoas que entendam daquilo que vão trabalhar. É uma norma. Né? 300 anos atrás, né, o que a gente tinha era a vontade manifesta do rei e nego dando seus pulos, dando seus corre para conseguir com que a vontade do rei fosse feita. Certo? Então, vosso soberano, meu soberano lindo, maravilhoso, caiu uma ponte. Alguém informava que caiu uma ponte. Caiu uma ponte. Caiu uma ponte ali na província tal para a província tal. Eu recomendo ao senhor que a gente conserte essa ponte. Aí o rei decidia ou não se ia reconstruir a ponte. Entendeu? Hoje é até algo que é lógico. Né? Caiu uma ponte, a governança, né, seja a prefeitura, governo do estado ou até, né, presidente do país, automaticamente já encaminha, vai lá e conserta a ponte. Né? O recurso já é destinado para a obra. Muito do modelo de se governar que a gente tem hoje em dia, ele surge no esteio desse iluminismo. Aí outra frase que eu gosto muito. O primeiro que cercou um terreno advertindo, este é meu, e encontrando nele gente muito simples que acreditou,
foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Jean-Jacques Rousseau, o grande pensador que pensou a teoria do contrato social, né? O que é a teoria do contrato social? Nós, sociedade, né, povo, nós assinamos, metaforicamente, um contrato com o governante que garante que ele será cuidadoso conosco, que ele nos protegerá contra o mal, né, ou contra a invasão de outros povos, que ele nos garantirá a vida, porque é um direito natural que eu tenho, e que ele será um juiz, né, nos casos em que eu precisar de justiça, nos casos em que eu arremate. Essa é a teoria do Rousseau. Mas ele é absolutamente contra, e eu uso essa frase sempre, porque é o seguinte: para ele, a origem das desigualdades está neste momento aí. Quando alguém falou assim, opa, isso aqui é meu. E tudo isso que estava ali dentro daquele terreno, ele parou de dividir com os outros. Então, o que antes dava para todos, a partir do momento que você tem, né, menos um produzindo, as riquezas passaram a não dar para todo mundo, né? Isso é um pensamento óbvio, muito abstrato, né? Porque não tem como você delimitar o momento que alguém falou, olha, daqui para cá é tudo meu, o resto aí é tudo de vocês. Não existe nenhum marco, nenhum registro histórico disso. Mas a gente sabe que, né, a população estabeleceu isso ao longo de milênios. Determinados grupos foram se organizando para serem detentores da propriedade que antes era comum. Vamos pensar que a gente um dia foi macaquinho, que a gente andava em bando, recolhia os recursos do lugar onde a gente estivesse durante um período, e depois esses macaquinhos, né, migravam para outro lugar e esgotavam os recursos desse outro lugar. Então a gente andando em bando. Aí, num determinado momento, a gente descobriu que era melhor se a gente começasse a plantar, ao invés de ficar, né, batendo de lugar em lugar. Então vamos plantar aqui para a gente cultivar. E aí, a partir disso, pô, a terra é de todo mundo. A gente estava todo mundo aqui e todo mundo decidiu que a gente não vai ficar mais pulando de lugar em lugar. Então tudo que a gente plantar é nosso. E aí, quando é que foi o momento que alguém falou assim, não, olha, essa parte da colheita aqui é minha. Aí esse cara fica com uma parte da colheita, isso é uma viagem que é muito foda, que é, esse cara fica com uma parte da colheita e ele também não trabalha na colheita. Ele organiza quem está trabalhando na colheita. Dá para pensar nesse exemplo? Que é alguém que fica com uma parte da colheita, não trabalha na colheita, mas organiza e controla quem trabalha na colheita. Isso é muito doido, que é o surgimento da sociedade civil. É o surgimento de pessoas que não produzem nada, mas recebem parte dessa produção. Essa é uma ideia que a gente tem, né, se desenvolve a partir do século XVIII. Aí você vai falar assim, nossa, mas esse é muito comunista. Não, Jean-Jacques Rousseau. Deixa eu ver, 100 anos antes do Karl Marx falar qualquer coisa. Né? Já disse, né, o iluminismo faz essa crítica do mercantilismo, por quê? Porque o mercantilismo era a doutrina econômica da época, né? A doutrina de trocar, compra e venda de mercadorias, né? Mercadorias. E essas mercadorias, esse comércio, era regulado pelo rei. Porra, se eu quero que o rei tenha menos influência nas coisas do meu reino, também não quero que ele faça, né, e tenha influência no comércio. Né? Os primeiros contestadores do mercantilismo foram os fisiocratas. Para os fisiocratas, a riqueza viria da natureza, ou seja, da agricultura, da mineração e da pecuária. Ou seja, não é o comércio que garante dinheiro, porque no fim de tudo, eu vou trocar esse isqueiro por essa caneta. Né? Esse isqueiro custa 5, essa caneta custa 5, soma 0.
Agora, eu não posso trocar esse cinzeiro pelo meu tablet. Não, troca esse cinzeiro pelo tablet. A gente sabe que existe muito mais valor agregado no tablet do que no cinzeiro. Então, teria que dar no isqueiro. Então, teria que dar, sei lá, 20, 30, 40, 50 isqueiros para tentar comprar um tablet. Ok? O comércio se baseia nisso. Foi só a partir do momento que a gente desenvolve moeda, né? O papel moeda, o dinheiro, especificamente, que as coisas vão adquirir valores. E aí você não vai ter só uma troca disso. Né? Então, a riqueza de um país está na sua natureza, na sua agricultura, na sua mineração, na sua pecuária, né? Na criação de bovinos, caprinos, etc. O comércio era considerado uma atividade estéril, já que não passava de uma troca de riquezas. Outro aspecto da fisiocracia, né? Um fisiocrata acredita na fisiocracia. Contrariavam o mercantilismo. Os fisiocratas eram contrários à intervenção do Estado na economia. Esta economia seria regida por leis naturais, né? E que deveria agir livremente. É aqui, com a fisiocracia, que surge a sementinha de uma desgraça que a gente cultiva nos dias atuais, que é o chamado liberalismo. À medida que eu não quero intervenção do Estado, intervenção do governo no meu comércio, na forma como eu crio a minha riqueza, eu estou querendo mais liberdade. Liberdade, liberalismo econômico. Então, a partir da fisiocracia, né, das ideias da fisiocracia, né, das ideias contra o mercantilismo, um pensador chamado Adam Smith, ele vai escrever um catatal dessa grossura chamado A Riqueza das Nações, explicando, né, o processo, né, teórico de como as nações enriquecem, e ele vai fundar a ideia de que os mercados são autorregulatórios. Ou seja, eu tenho uma fábrica de canetas. Então eu vendo a minha caneta a R$2. Aí o meu concorrente, que também produz caneta, ele sabe que eu vendo a R$2 e ele quer conquistar os meus clientes. Então ele bota a caneta dele a R$1,50. Então o cara que não vai comprar minha caneta a 2 vai comprar a 1,50. Aí um outro terceiro também produz caneta e falou assim, quer saber? Eu vou fazer a minha caneta a 50 centavos, quero ver quem vai me barrar. Essa é a teoria, tá? Essa é a teoria. Só que o capitalismo, ele é um monstro, né, em vários sentidos da palavra, e ele é algo orgânico. Ele não se autorregula. Ele dá um jeito para continuar engolindo tudo. Que aí o que acontece? Aí o cara, por exemplo, depois a gente vê esses exemplos, a gente já falou um pouco disso. Aí o cara que vende 2 faz uma reunião com o cara que vende a 1,50 e convoca o cara que vende a 50 centavos. Os três falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um preço para todo mundo? Vamos. Vamos todo mundo vender a R$1, eu ganho, você ganha, ele ganha? Tá bom. Eu já vendia a 2. Esse já vendia 1,50. E esse que vendia 50 vai passar a lucrar 50 centavos a mais. Esse lucra 50 centavos a mais, esse perde 50 centavos, esse aqui perde 1. Mas ninguém fica sem fazer comércio. Né? Isso é a formação, né, de um cartel. Né? 3 empresas no mesmo setor produtivo. Isso a gente vai estudar mais lá na frente. Mas é graças à ideia do liberalismo econômico que a gente vai se livrar, entre aspas, da intervenção do Estado na economia. E aí, assim, né, um dos lemas do iluminismo é o laissez-faire, laissez-passer. A palavra, né, francesa quer dizer deixe fazer, deixe passar, que a vida segue por si mesma. Né? Essa fisiocracia,
Não, vamos deixar, cada um aqui vai dando seu jeito. Ele vai se autorregulando. Só que porra nenhuma. Não se autorregula. Porque a gente sabe, por exemplo, que agora, na época de pandemia, né, estava tudo num preço X. Todo mundo vai correr para o supermercado para se abastecer, para se estocar? Vamos aumentar o preço. E aí o feijão, que estava 3 e pouco, passou para R$ 8. Um saco de 1 quilo de feijão. Né? O preço de uma porrada de coisa. As máscaras, né, de proteção, mesmo a máscara descartável, custava centavos, agora custam reais. Quanto? Não sei. De R$ 1 para cima, mas aquilo custava centavo. Você comprava uma máscara daquela, se não me engano, 50 centavos. Eu sei disso porque meu irmão, como é tatuador, usa aquela máscara. E aí tem aqui, né, eu gosto muito, a pirâmide do capitalismo. Lá em cima, bonitinho, repousando sobre todos nós, um sacão de dinheiro. O glorioso capitalismo. Aí aqui está aqui, we rule you, né? Nós te governamos. Então tem aqui os governantes. Aqui embaixo, we fool you. Nós te enganamos. Aí é o pessoal representante da igreja. Aí aqui embaixo, we shoot you, shoot at you. Nós atiramos em você. Né? São as forças policiais, as forças de controle. Aqui embaixo, we eat for you. Nós comemos por você. Então, vamos lá. Felizão. E aqui embaixo, nós trabalhamos por todos e nós alimentamos todos esses fela da puta aqui em cima. Né? Então, essa é a pirâmide do capitalismo. Não, deixa que tudo regula. Tudo regula não é bem assim, irmão. Porque se eu parar de trabalhar, alguém aqui vai ficar bem tristinho. Se eu parar de alimentar, alguém aqui vai ficar muito famintinho. O problema é isso. Eu sou a base. Se eu parar de segurar, como é que eu faço para parar de segurar essa base aqui? Essa aqui é a grande... É aquela questão que eu estava falando. Quando você tem consciência de que você está aqui na base, porque tem um cara que está aqui na base e tem certeza que está aqui, ó. Tem um cara que está aqui na base que ele tem certeza que ele está aqui. Que ele é rico, entendeu? Que ele tem uma boa vida, etc, etc. Não tem, ele está aqui na base. A gente pode discutir isso, né, em outros aspectos depois. Aqui o impacto, depois eu deixo para vocês lerem, que a gente já está chegando às 8 horas. Isso. E nós acabamos por aqui. Então, vejam bem, o iluminismo deixa como legado para a gente, né, um sistema de crenças, né? Um sistema de crença não quer dizer crendice, religião, nada disso. Um sistema de crenças em que, por exemplo, a gente acredita na ciência. A gente acredita que a ciência pode dar as respostas que a gente precisa. Só que a ciência, ela só dá as respostas para perguntas que são feitas. Entendeu? Para muitas perguntas que já foram feitas, já estão em as respostas. Por isso que a gente estuda, a gente tem um sistema escolar que nos repassa todos os valores, os conhecimentos acumulados até então. Então, tipo, em 2040, nossos filhos receberão tudo que a gente aprendeu a partir de até 2020, e eles ainda vão aprender que em 2020 houve uma pandemia e que a gente ficou ficou puto dentro de casa, querendo ir para a rua, e por aí vai. Entendeu? Isso eu estou falando só em história. Né? Certos conhecimentos matemáticos vão mudar, certos conhecimentos físicos vão mudar, etc, etc. Mas tudo isso tem uma raiz, que é o iluminismo. Por quê? É o iluminismo que apela à racionalidade, que apela à nossa razão, a um julgamento que desconsidera a emoção, né? E apela única
exclusivamente para a nossa razão, para que a gente faça as melhores escolhas. Ok? Perguntas, dúvidas, comentários? Sou todo ouvidos. Não, professor. Para mim ficou tudo bem explicadinho. Aí o que eu tenho que falar também, eu não me seguro, já pergunto logo na aula. Tranquilo, adoro quando você pergunta, fica tranquila. Tudo bem, Gabi? Desculpa se eu te interrompo de vez em quando. Não, mas é porque não, se eu não falar na hora, eu esqueço de perguntar depois. Que eu falei, né, mencionei lá o glorioso Voltaire, né? A gente conhece mais de alguém quando ela faz perguntas do que não necessariamente quando ela responde, entendeu? Alguém que pergunta quer saber. Quem não quer saber nada não faz pergunta nenhuma, cara. Então, se você está perguntando, é porque você está perguntando, porque você quer saber. Relaxa com relação a isso, tá bom? Valeu, professor. Gabriel, obrigada pela aula, viu? Nada, que isso. Eu que agradeço a vocês. Estaremos aqui. Valeu,